Boa tarde, meus amigos e minhas amigas participantes do Self Video Course Expertise em Apuração de Resultados Econômicos. Isto que nós estamos fazendo aqui é um Self Video Class, a Classe 2, o mecanismo de apuração de resultados econômicos. É este o capítulo que vamos desenvolver, nosso trabalho que vamos desenvolver agora. Nós vimos na aula anterior e aprendemos a distinguir uma operação financeira de uma operação econômico-financeira. Nós entendemos e percebemos como surgem despesas e receitas através dos registros contábeis das empresas. E agora nós vamos entender o mecanismo de apuração de resultados econômicos da contabilidade. A apuração de resultado econômico é um dos objetivos mais importantes da contabilidade. E talvez seja, ou é, sem sombra de dúvida, o mais complexo de ser atingido. Ou seja, o mecanismo de apuração de resultado econômico, ele, para que você o entenda perfeitamente, o compreenda perfeitamente, você deve entender muito bem, profundamente, os princípios e axiomas da contabilidade contido no regime da competência do exercício. Na realidade, significa conhecer a filosofia da contabilidade. Nós sabemos que as principais decisões empresariais são baseadas nas apurações de resultados das empresas. Isto significa que os seus dirigentes, os seus responsáveis administrativos devem conhecer profundamente os princípios e axiomas da contabilidade para que eles entendam aqueles resultados econômicos nos quais eles se baseiam para tomar as suas decisões. Ou seja, ser um bom dirigente empresarial ou um bom administrativo empresarial é uma condição sine qua non que as pessoas sejam altamente conhecedoras dos princípios e axiomas da contabilidade. Nós vamos agora entender completamente o mecanismo de apuração de resultados econômicos. Vamos entender isso de uma maneira simples, objetiva, através de exemplos extremamente claros, para que não haja dúvida e ao término do curso vocês terem aquela certeza absoluta, segurança, que vocês sabem muito bem o que significa um resultado econômico e como apurá-lo. Vamos ajeitar aqui essa tabela para que nós possamos, com simplicidade, com clareza, entender o mecanismo de apuração de resultado econômico. Na realidade, eu faço uma homenagem ao Frei Luca Paciolo, que foi o homem que escreveu num livro sobre geometria, que ele era um matemático, o princípio da partida dobrada. Conta a história que o Frei Luca Paciolo, ao chegar com a ação do balanço visto anteriormente, isto é, bem mais direitos que menos obrigações, concluiu que poderia apresentar as informações contidas na carta relatório da seguinte maneira. E aí está a apresentação do balanço que ele chegou. Mas a história é o seguinte: o Frei Luca Paciolo, depois que ele escreveu esse livro, ele foi convidado
para tomar conta de um convento de Roma. E ele disse, olha só, mande dizer o que é que esse convento tem para eu começar a estudar e saber se eu realmente posso tomar conta dele. E nesse estudo dele, ele chegou à conclusão que bem mais direitos é igual a obrigação mais patrimônio líquido. E isso, na realidade, é a equação fundamental da contabilidade. E essa equação fundamental da contabilidade é, na realidade, o balanço ou a posição financeira da empresa apresentada desta maneira. De um lado nós temos o ativo, do outro lado nós temos o passivo. O ativo, tudo que a empresa tem. Como já vimos antes, né? O passivo é a origem desses recursos. Muito bem. Feito isso, ele montou a sua empresa e logo em seguida começou a operar. Aceitou o emprego e começou a operar. Diz a lenda que Malfrey acabara de ter arrumado o convento, apareceu um grupo. Deixa eu melhorar aqui essa. Deixa eu melhorar aqui, excluir. Ok. Ele apareceu um grupo de tropeiros. Agora eu acho que ficou boa a posição. Nós estamos todos vendo, está tudo escrito. Diz a lenda que Malfrey acabara de ter arrumado o convento. Apareceu um grupo de tropeiros pedindo para passar a noite lá, porque não havia hotel na cidade. O Frei aceitou sob a condição de receber hoje o equivalente a R$500. Muito bem, no dia seguinte, os tropeiros pagaram os R$500 e, obviamente, o caixa dele foi para 1.500. 1.500. Quando ele faz isso, imediatamente o patrimônio líquido dele vai para 11.500. Óbvio, por quê? Nós lembramos disso. Isso aqui é uma operação econômica financeira. Ela muda a posição financeira, o caixa sai de 1.000 para 1.500 e altera o patrimônio líquido financeiro. Então, é uma operação econômica financeira. Ele ficou muito satisfeito com isso, fez uma cópia disso e mandou para o Papa. O Papa ficou extremamente feliz com a decisão dele de ter contratado o Frei Luca Paciolo, porque ele já começa fazendo com que o convento apresente resultados positivos e fique mais rico. Mas, no dia seguinte, os tropeiros foram embora. E com isso, os tropeiros foram embora e deixaram o convento sujo, cheio de restos de cigarros, cinzas, etc. Tal. O Frei pagou R$20 para fazer a limpeza do convento. E quando ele vai e paga esses R$20, ele tira o dinheiro do caixa. Então o caixa vai para 1.480. E evidentemente, quando ele faz isso, imediatamente o patrimônio líquido dele financeiro vai para 11.480. Novamente, nós estamos aqui diante de uma operação econômico-financeira, porque ela altera a posição financeira, o caixa de 1.500 passa para 1.480 e ao mesmo tempo reduz o patrimônio líquido do convento. Quando ele faz isso, ele tira uma cópia disso e manda para o Papa. O Papa ficou indignado. Por que o patrimônio líquido antes era 11.500, agora é 11.480? O que foi que ele fez? Foi que houve para que acontecesse isso? E o chamou a Roma. Ele foi a Roma para se explicar. E explicou bem e tal, porque ele continua no emprego e volta. Mas ele volta e fica pensando como resolver essa questão. Então vamos olhar aqui como ele começa a pensar. Ele começa a olhar o seguinte, né? Que isso aqui, quando ele recebe o 500 que ele vai e passa para 1.500, o patrimônio líquido dele aumentou. Foi para 11.500. Quando o caixa, né, saiu daqui, ele tirou, ele veio para 1.480. O patrimônio líquido diminui. Ele chega a um patrimônio líquido de 11.480. Ele, muito bem, eu sei, não é, se eu entregar esse papel do jeito que está aqui, se eu entregar para alguém, não é? Alguém será incapaz de me dizer o que foi que aconteceu se eu entregar esse papel. Por quê?
Ele vê aqui um patrimônio líquido de 11.480. Ele não sabe qual foi o patrimônio líquido inicial. Ele não sabe se até agora a empresa ganhou ou perdeu dinheiro. Ele não tem nenhuma informação do que aconteceu de receita e o que aconteceu de despesa. Então ele começa a perceber. E aí é que está o grande problema da contabilidade. A contabilidade tem que apresentar as informações de uma maneira tão transparente, explicativa, simples, coerente, que qualquer pessoa, ao pegar o papel, tem que entender exatamente o que está acontecendo na empresa. Tá certo? Então, muito bem, ele começou a pensar e disse, muito bem, isso aqui, agora eu cheguei à seguinte conclusão. Eu vou fazer o seguinte. Se, quando eu botei o 500, o patrimônio líquido aumentou, e quando eu diminuí, ele diminuiu, isso significa o seguinte, que é o patrimônio líquido que existia na empresa. Então, posso muito bem fixar o patrimônio líquido inicial, e ele fixou e chamou patrimônio líquido contábil. Ao fixar o patrimônio líquido contábil, ele vai registrar as operações, conforme veremos, e o ativo vai ser igual ao passivo, e ao final de um determinado período, ele vai fazer o levantamento desse balanço e saber se a empresa obteve um resultado positivo ou não. Se obteve um resultado positivo, o lucro, no caso, por exemplo, 480, ele vai pegar esse lucro e somar ao patrimônio líquido inicial, e o patrimônio líquido final será 11.480. Se for ao contrário, se for um prejuízo, ele vai pegar esse 480 e reduzir do patrimônio líquido inicial. Tá lógico isso? Tá. Então vamos ver como é que acontece isso. Então aqui, quando ele fixou o patrimônio líquido contábil, presta atenção nisso aqui. Isto é fundamental para entender. Porque ao registrar aqui, eu estou dizendo, minha empresa vai começar um novo exercício agora. Daqui por diante, se tiver aumento do patrimônio líquido, vai ser receita. Se tiver diminuição do patrimônio líquido, vai ser registrado como despesa. Porque ao final do exercício, eu vejo quanto eu tive de receita e quais foram as receitas. Eu vejo quanto eu tive de despesas e quais foram as despesas. E aí eu entendo o desempenho econômico e financeiro da minha empresa. Muito bem, vamos ver isso? Vamos prestar bem atenção nisso. Fixamos o patrimônio líquido contábil. Quando eu chego com R$500, ele aumenta 1.500. Olha o que acontece. Do lado de cá, o ativo é 13.500, do lado de cá é 13. O que está acontecendo? Aqui, conforme nós vimos na teoria da partida dobrada, a aplicação do recurso é um débito. Houve um débito no caixa, por isso que o caixa aumentou. E qual foi a origem disso? A origem disso tem que ser registrada no passivo. Ora, quando existe uma mudança na posição financeira que aumenta o patrimônio líquido, nós sabemos que o nome disso chama-se receita. Então ele vem aqui e coloca a receita. Ele pode até dizer receita de aluguel. Ali para melhor entendimento. Muito bem. Então o ativo está igual ao passivo. E nós olharmos aqui agora essa empresa, a gente olha da seguinte maneira. Essa empresa começou com um patrimônio líquido de 11 mil. E no momento, até o momento, ela obteve uma receita de 500. Ou seja, até o momento, essa empresa na realidade tem um patrimônio líquido de 11.500. Porque a receita é um aumento do patrimônio líquido, que não está aqui simplesmente atendendo ao raciocínio do Frei para poder ele obter o registro de aumentos e diminuições do patrimônio líquido, já que ele está fixo. Quando houver aumento, ele registra como receita. Quando houver diminuição, ele registra como despesa. Então vamos ver. Quando ele paga a despesa, ela vai para 1.480. O caixa vai para 1.480. Ora, isso aqui, quando é despesa, é uma aplicação de recurso. A aplicação de recurso tem que ser no ativo. Então ele vai no ativo e diz, olha, apliquei numa despesa. E qual foi a origem disso? A origem foi o caixa. Tanto é que o caixa era 1.500 negativo, com um crédito de 20 ele passa para ser 1.480 negativo. E aqui mais uma vez, nós percebemos a inteligência do Frei Luca Paciolo
ao fixar o patrimônio líquido e registrar as mudanças separadamente. Se aumenta, ele registra como receita, e se a diminuição do patrimônio líquido, ele registra como despesa. Então, nessa altura aqui, nós temos um patrimônio líquido de 11.000. Que patrimônio líquido é esse? Do início do exercício. Quando nós olharmos para aqui, e a peça aqui virou um balancete. Isso aqui é um balancete. O balancete é exatamente isso. Existe o balanço inicial. Quando aparece a primeira movimentação, isso se transforma num balancete. Ao ser transformado no balancete, ele está dizendo aqui, olha, o balanço inicial 11.000, eu tenho de receita 500 e tenho de despesa 20. É isso que caracteriza um balancete. O que caracteriza um balancete são o registro de receitas e despesas que ainda não foram apurados para o resultado. Então isso aí, ativo e passivo estão igual, e eu tenho receita de um lado e despesa do outro. Vamos imaginar que chegou ao fim do período. Chegando ao fim do período, o Frei resolve então fazer a apuração de resultado. Para entender muito bem, ele diz o seguinte: eu vou separar então as contas patrimoniais, ou seja, aquelas contas que significa que registra o patrimônio da empresa, por exemplo, caixa, valores a receber, casa, valores a pagar. O patrimônio líquido é uma conta diferencial, não é nem conta de resultado, nem conta patrimonial. Aqui são as contas patrimoniais, que significa o patrimônio da empresa. E essas aqui, que essas são contas? São contas de resultado, ou seja, essas contas registram uma coisa que aconteceu, uma mudança que ocorreu na posição financeira da empresa, no patrimônio da empresa, e que apresentou como receita um aumento do patrimônio líquido ou como despesa uma diminuição do patrimônio líquido. Muito bem. Ele, ao fazer isso, vamos ver, o caixa aqui não está correto. O caixa aqui, na realidade, é 1.480. Ao fazer isso, ele observa o seguinte: desse lado do ativo, 13.480 e do outro é 13. O que será? Será que é esse que está a maior, 480, ou é esse que está menor em 480? Para você chegar a uma conclusão sobre isso, você tem que entender o seguinte: tudo que está no ativo é o patrimônio da empresa, pertence à empresa que está no plano. Então, quando ela tem 1.480 em caixa, valores a receber 4 e casa 8.000. Isso aqui é um registro da origem desse recurso. Esse 2.000 aqui, na realidade, ele já está aqui dentro. Esse dinheiro foi tomado emprestado, entrou aqui, serviu para comprar casa, serviu para estar no caixa, tá certo? Então, tudo que a empresa tem está aqui, ó, 13.480. E foi financiado com o quê? Com valores a pagar, alguém que emprestou 2.000, um terceiro qualquer, e o patrimônio líquido inicial, que foi o acionista ou os acionistas da empresa. Então, feito isso, o padre chegou à conclusão do seguinte: que olha, se aqui tem 13.480, é o que a empresa tem, aqui deveria ter 13.480. Quando ele olha para aqui, ele entende. Porque ele diz, olha só, a receita foi maior do que a despesa em quanto? Em 480. Então, esta receita é uma origem de recurso. Se é uma origem de recurso, o resultado dela deveria estar aqui. Então, esse patrimônio líquido seria 11.480 e ficaria 13.400 e 13.480. 13.480 com 13.480. Fechado isso? Então, vamos fechar o balanço. Ao fechar o balanço, ele vai aqui e faz da seguinte maneira: quando ele bota 1.000, ele faz 1.500. Então, quando ele faz 1.500, ele vem para aqui e bota uma receita de 500. Ó. Tá? Receita de 500 ali. Quando ele tira o dinheiro daqui, 1.480, ele tira 20 e coloca no demonstrativo de resultado 20. Então ele chega à conclusão que a receita dele, o resultado do período dele foi 480. Então ele vai lá no balanço, aquele balancete anterior, deixa eu ver se aqui, aqui é o anterior ainda, mas de qualquer maneira aqui é um balancete ainda, porque as contas de resultado ainda não foram apuradas. Deixa eu ver se eu posso ainda pegar um balancete anterior. Tem. Olha aqui. Isso aqui é um balancete.
Por quê? Porque eu tenho receitas e despesas. O que eu vou fazer com o balancete agora que chegou ao final do exercício? Eu vou transformá-lo num balanço. Como eu posso transformar num balanço? Eu pego receitas e despesas, apuro o resultado e pego o resultado e coloco no balanço. Então, separação, cheguei a essa conclusão e vou para o fechamento do balanço. Então, para fechar esse balanço, eu venho aqui e ponho 11.480. Então, aqui eu iniciei com um balanço, passei para um balancete quando começa a ter receita e despesa e chego ao final do exercício, transformo aquele balancete em balanço. É um negócio meio complicado, por isso que vocês vão ver mais na frente que esse balancete é uma peça de museu, é dinossáurico, tem que se jogar fora o balancete, é perda de tempo. Eu posso perfeitamente apurar resultados imediatamente, qualquer operação, qualquer registro de operação na empresa, no momento que ela é registrada, e calcular resultado instantaneamente, como veremos na próxima. Então, feito isso, isso aqui foi um resultado com um númerozinho periódico. Nós colocamos receita, depois despesas, e ao final do período nós calculamos o resultado do período e transformamos o balancete no balanço. Então, desta maneira, é assim que funciona a apuração de resultado, o mecanismo de apuração de resultado. Meus amigos, olha só, eu vou voltar um pouquinho aqui com vocês, porque evidentemente resultado, aprender significa repetir. Então o Frey, né, tinha essa posição, ele concluiu que bem mais direito de obrigações é igual a patrimônio líquido mais obrigações, aqui, bem mais direito igual a obrigações mais patrimônio líquido. Isso é a equação fundamental da contabilidade. Ele então resolveu apresentar dessa maneira, um balanço, porque ativo sendo igual a passivo, isso aqui parece realmente uma balança, com duas, né, balanças iguais, dois pratos com pesos iguais, por isso que é chamado balanço. Então ele começa, aqui vou botar até aqui inicialmente para a gente ver novamente isso. Ele está ali, recebe R$500, ao receber R$500, imediatamente, olha o que acontece, claro, né? Porque os bens aqui e direitos somaram 13.500 e a dívida permaneceu a mesma. Então, por isso, o patrimônio líquido vai para 11.500. Muito bem. A mesma coisa vai acontecer quando ele paga a despesa. Ele pega a despesa daqui, tira o dinheiro daqui e vem para 1.480. Quando ele faz isso, imediatamente dá uma redução do patrimônio líquido de 11.500 para 11.480. Ele diz, poxa, terminamos isso aqui. Mas se nós apresentarmos isso aqui a qualquer pessoa, e é isso que eu quero que vocês entendam, nenhuma pessoa vai entender o que aconteceu aqui. Porque o que tem aqui? Eu tenho um patrimônio líquido com 11.480. O que isso me diz? Nada. Nada. Não me diz nada. Eu não sei quanto era no início, se ele teve um lucro ou se ele teve um prejuízo, e se ele teve lucro, como foi o lucro, quanto teve de receita e quanto teve de despesa. Nada disso é dito nesse documento. Então, por isso o padre começou a pensar e dizer, olha, eu vou ter que fazer um novo instrumento. E ele fez isso. Ele percebeu, quando ele botou 500, o patrimônio líquido aumentou. Quando ele tirou 20, o patrimônio líquido diminuiu. Ou seja, aquele patrimônio líquido inicial. Ele disse, olha, se eu fixar o patrimônio líquido inicial, eu posso registrar o aumento dele ao lado dele e posso registrar a diminuição dele do outro lado dele. E aí ativos e passivos permanecerão iguais. E foi isso que ele fez, vamos ver. Ele pegou, olha aqui que ele fez, fixou o patrimônio líquido, não é isso? Ao fixar o patrimônio líquido, quando aumenta aqui o 1.500, vai para 1.500, o que acontece? Como ele está fixado, ele não vai mexer. Então haverá um desequilíbrio normalmente aqui. Por quê?
Porque aqui eu registrei a aplicação do recurso, ou seja, o débito do recurso. O crédito, a origem do recurso eu ainda não coloquei. Então eu abri essa conta aqui, receita, porque eu sei que esse aumento aqui vai ser um aumento no patrimônio líquido, e nós sabemos que aumento no patrimônio líquido chama-se receita. Portanto, colocamos aqui. E aí, ativo e passivo são iguais. E aqui eu olho, até esse momento, essa empresa analisando aqui, ela tem um patrimônio líquido original de 11 mil, e até o momento já obteve uma receita de 500. Portanto, na realidade, esse patrimônio líquido aqui já é 11.500. Falta tão somente o quê? A apuração de resultado. É por isso que é chamado balancete, porque tenho receita e vou ter despesas e sem apurar o resultado. Quando eu apuro o resultado, é que eu vou transformar, eu transformo o balancete no balanço. Quer dizer, eu saio do balanço e quando eu começo a colocar receita e despesas, ele se transforma num balancete. Ou seja, é um instrumento, é uma demonstração que apresenta receitas e despesas e, portanto, o resultado ainda não foi apurado. É uma situação em andamento. Muito bem. Aí, para entender bem, ele separou. Ele separou receitas e despesas para olhar bem e entender. Quando ele faz essa separação das contas patrimoniais e das contas de resultado, o que significa uma conta de resultado? Que ela registra o que foi que aconteceu no patrimônio líquido. Por exemplo, essa conta de receita está me dizendo que o patrimônio líquido aqui foi aumentado em R$500. Essa conta de despesa está me dizendo que houve uma diminuição do patrimônio líquido de R$20. Então, ele, separando isso, ele percebe que as contas patrimoniais, o ativo está maior do que o passivo em 13.480. Mas ele também pergunta, será que não é o 13? Será que não é o 13 que está menor? Ou é o ativo que está maior? Qual é a resposta para isso? A resposta para isso é você olhar que o ativo é o que representa a realidade da empresa. Ela tem caixa, tem valores a receber, tem casa. Esse valores a pagar é uma origem de recurso. Esse recurso de 2.000 já está aqui dentro. Ele já serviu aqui para a caixa, já serviu para aplicação de valor a receber, talvez para complemento do pagamento da casa. Então esse 2.000 está aqui, porque tudo que tem aqui foi financiado por 2.000 mais 11.000. Certo isso? Então ele vai fechar o balanço, ou seja, ele vai fazer a apuração de resultado deste balancete. Como ele vai fazer isso? Vai transformar este balancete, ele vai transformar no balanço. Então, olha só o que aconteceu. Ele pegou as receitas, colocou aqui, 500, e a despesa colocou aqui. Então chegou o resultado de 480, ele pega esse resultado de 480, vai lá e coloca no balanço, e fecha o balanço. Então o balanço tem 13.480 e 13.480. Tá certo? 13.480. Muito bem. E aí, nós acabamos nossa aula. Meus amigos, eu acho que vocês deveriam experimentar fazer alguns exercícios imaginados por vocês mesmos, até vocês entenderem o mecanismo de apuração de resultado. E é lógico, aprender significa repetir. E esse exercício está muito bem bolado. Se vocês tiverem algum problema em fazer uma tabela dessa no Excel, vocês podem entrar em contato comigo diretamente e eu mandarei para vocês por e-mail esse Excel, esse problema, e vocês farão quantos vocês quiserem. Na próxima aula nós vamos tratar de resultados econômicos periódicos e resultados econômicos instantâneos. Periódico é como esse aqui. Exatamente isso. Você vai fazendo, transforma o balanço em balancete e depois o balancete em balanço, ou seja, ao final de um determinado período. E vamos apresentar também para vocês, é uma novidade, é a apuração de resultado econômico imediata, ou seja, cada operação que for feita, registrada pela contabilidade, imediatamente o resultado é apurado. Isto é muito importante que vocês percebam, porque o balancete, vocês vão ver, é uma peça de museu. O balancete só faz, é uma perda de tempo, atrapalham as pessoas. Inclusive,
você analisar balancete, você é levado a cometer muitos erros. Por exemplo, você no balancete, você tem o patrimônio líquido inicial. E isso é problemático quando você está fazendo a análise de resultados. Muito bem. E geralmente quando eu apresento a apuração de resultado instantânea, as pessoas, os participantes, sempre me perguntam: por que ninguém fez isso antes? Eu digo: pergunta a Colombo. Colombo botou um ovo e botou um ovo em pé. Ok, meus amigos, então, até a próxima aula. Eu espero que seja tão interessante quanto essa. Tenho quase certeza disso.